Uma pergunta curiosa aqui que fizeram, Arsênio. É comum funcionários do governo federal americano utilizarem o WhatsApp para conversar assuntos do governo? Na verdade, no WhatsApp, né? Aqui acho que a pessoa que perguntou até se confundiu um pouco, não é o WhatsApp, era um outro aplicativo, o Signal, que em tese teria mais segurança, que em tese teria mais uma camada mais de segurança do que o WhatsApp. Mas, independente disso, não é um meio oficial de comunicação do governo, não é uma rede interna fechada do governo. É comum, Arsênio, ou não? Foi um furo mesmo da turma lá? Olha, eu vou dizer que foi um furo. Eu na minha sã consciência aqui, eu que por acaso tive a chance de inclusive visitar senadores lá em Washington, etc e tal, e conheço um pouco da vida política, eh, eu tive meu primeiro sogro, primeiro casamento, que foi um diplomata brasileiro de carreira fantástica e já faleceu, etc e tal. Tive muito próximo dos meios diplomatas, inclusive na embaixada de Washington e tal. Eu acho que é muito inusitado, como nós falamos no início. E para quem talvez não tenha entrado nessa conversa nossa desde o início, eu acho que não é comum de jeito nenhum. E eu acho que nem deveria ser, cá entre nós. Eu acho que o Signal ele é exatamente uma plataforma de comunicação totalmente semelhante ao WhatsApp. Eu, tanto no Signal, eu posso convidar uma pessoa para vir para um grupo, sem qualquer trilha, sem qualquer outra necessidade de identificação ou de eu passar por algumas licenças ou credenciais. Só isso, Davi, me leva a dizer que eu acho que realmente foi um descuido grande. Não vou entrar em nenhum detalhe, porque inclusive a gente não tem todo o escopo, né, da coisa como aconteceu. O Signal usa criptografia end-to-end, quer dizer, de cada ponto, como o WhatsApp usa, e tem uma vantagem, é preferível, às vezes, por alguns grupos que querem um pouquinho mais de privacidade, justamente por esse fato de que ele não é propriedade de alguém privado, ele é uma organização sem fins lucrativos. Então, Então, acho que bacana. é isso que é meu colocado. Ou seja, alguém vazou o que não deveria ter vazado no grupo, né? Exatamente isso. Talvez agora vai ter um escrutínio melhor ali, gente. Vamos usar. Sabe que antigamente o governo usava o BlackBerry? Porque o BlackBerry ele tinha um sistema de comunicação interno que tinha muito mais segurança, tanto que todo mundo do governo usava o BlackBerry. Para quem não lembra do BlackBerry, era uma marca de celular muito famosa, foi uma das primeiras a se tornar popular no meio não só de governo, como também Curiosamente, canadense. canadense, exatamente. Não só governos utilizavam por conta de um sistema de comunicação interno que a própria BlackBerry tinha, que trazia uma segurança muito maior, mas por empresas também. Muitas empresas começaram a usar como celular corporativo. Mas isso foi antes do iPhone, bem antes do iPhone. O iPhone mudou totalmente a história e praticamente matou a BlackBerry, que era uma das maiores marcas de celular. A marca Inclusive, praticamente desapareceu. vamos falar, né? Com certeza, vamos escolher um programa para falar sobre a revolução do iPhone, né? E da Apple. Acho que vai ser muito Isso, mais bacana para a gente falar americano que sobre isso. isso é impossível. A É gente tem que falar um impossível, dia né? sobre isso, com certeza. Próxima pergunta aqui. Por que os Estados Unidos têm tanto interesse no Oriente Médio, comprando briga com todo mundo do lado de lá? Qual que é o real interesse dos Estados Unidos no Oriente Médio? Querendo ali sempre apaziguar a questão com Israel e a guerra ali com o Irã, na faixa de Gaza. Qual que é o real interesse dos Estados Unidos naquela região, Arsênio? Eu acho que se eu tivesse que responder em uma palavra, chama-se petróleo. Então, é basicamente isso. Sem dúvida. Ah, eu, por acaso, tive a chance também de viver nos anos 80, no início dos anos 80, antes de ir para os Estados Unidos, eu morei na Arábia Saudita em sua construção. E eu conheci a Aramco, a Arabian American Oil Corporation, que foi feita com os americanos e os sauditas, quando o preço do petróleo foi de 50 centavos o barril de petróleo, por isso que não tinha situação interessante de exploração, os ingleses começaram antes, para naquela altura foi para $20 o barril. O enriquecimento foi assim um negócio espantoso, assim, fantástico. E essa empresa chamada Arabian
American Oil Corporation foi a razão dos Estados Unidos e com as suas actions e os seus se posicionarem tão fortemente no Oriente Médio e as guerras que fez no Iraque, no Kuwait e os interesses que ele mantém justamente com os maiores produtores de petróleo. Não, você tem razão, Arsênio. De fato, se tem uma palavra que define principalmente o interesse dos Estados Unidos em outros países, é petróleo, não tem dúvida disso. Do Oriente Oriente Médio, Médio, sim. Do Oriente Médio, sim. sim, sim. Oriente Médio é um dos principais, principais fornecedores de petróleo do mundo. Hoje, os Estados Unidos nem é tão dependente mais do Oriente Médio em termos de produção de petróleo, praticamente autossuficiente, mas é óbvio que é uma fonte de interesse. Os parceiros econômicos ali, Israel sempre foi, desde o início da sua existência, vai continuar sendo durante muito tempo. Então, o interesse dos Estados Unidos ali está muito atrelado a isso também. E especificamente Israel é mais um alinhamento político que já existe diplomaticamente há muitos anos, até pela população, né, pela parte da comunidade judaica que tem dentro dos Estados Unidos e quão importante essa comunidade judaica é também dentro dos Estados Unidos. Eu acho que está muito vinculado isso, principalmente ali os Estados Unidos participando sempre dessas intervenções e dessas negociações todas. Uma outra pergunta aqui. A Tesla de fato está ameaçada pelas fabricantes chinesas ou o governo americano vai proteger a Tesla de todas as formas? Olha, não só a Tesla, como a gente acabou de falar, eu acho que toda a indústria automotiva americana vai ser protegida pelo governo, principalmente das fabricantes chinesas. Como as fabricantes chinesas têm um destaque muito maior nos carros elétricos, acaba que a grande beneficiada é a própria Tesla. Mas eu acho que, sem dúvida, o governo vai continuar favorecendo a indústria interna. Você concorda com essa afirmação, Arsênio? Eu concordo que, particularmente com nessa gestão do Trump, inclusive muito mais agressivamente do que no primeiro termo dele atrás, ele quer não só na indústria da automobilística, como nos componentes disso. Por exemplo, um dos maiores usuários de chapas de aço, uma das indústrias que usam mais chapas de aço, que afeta diretamente, por exemplo, o Brasil, também o Canadá, exportações, etc., é a indústria automobilística. É grande, automobilísticas e de home appliance, né? Quer dizer, que usa o aço como parte integral do chassis, e etc, etc e tal. A gente tem que lembrar também, Davi, que as Big Trees foram alvo. Eu não vou conseguir precisar exatamente qual era o presidente, mas houve já duas tentativas, ou duas iniciativas muito fortes de ajuda direta do governo americano, assim como ajudou os bancões na crise de 2008. Muito antes, teve também quando as indústrias americanas automobilísticas estavam realmente em grandes problemas por causa da invasão do carro importado e da mão de obra muito cara, dos sindicatos de Detroit, etc, etc. O governo americano da época ajudou fortemente. Eu me lembro, inclusive, que talvez a única empresa que não pegou o subsídio americano foi a Ford na época, que foi até um estudo interessante econômico, que foi tal. Eu acho que a Tesla, a pergunta específica está sendo colocada aqui, a Tesla ela pode sofrer? Eu acho que sim, como qualquer outra empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos, seja de qualquer segmento, ela vai ter que se responder para os dividendos. Ou seja, para dar lucro aos seus investidores, a quem comprou suas ações. Tanto é que os principais acionistas da Tesla estão questionando a permanência do Elon Musk no governo, ou ele volta para a Tesla, ou eles vão querer fazer alguma forma de contratação de um novo CEO, porque ele abandonou, né, vamos dizer assim, o dia a dia forte da Tesla. Então, eu acho que as reações serão muito semelhantes a outros segmentos do mercado, não só de carro, né? A parte financeira, a parte farmacêutica, a parte de seguros e etc., de outras manufaturas, etc. Mas eu acho que a Tesla tem um arcabouço de inovação e de tamanho, e o próprio Elon Musk também, obviamente, que ele não vai abandonar a Tesla, eu acho que isso não vai ser, não é pelo menos concebível nesse momento. Eu acho que ele vai sofrer como qualquer outra manufatura de automobilístico, como todas estão
tendo seus desafios, mas é um player global. E eu acho que também a intenção do governo Trump de buscar, também começou no governo passado, mas o Trump vai enfatizar muito, inclusive na negociação com a Ucrânia e com outras coisas, para trazer as terras raras, inclusive explorar as terras raras nos Estados Unidos, para poder ficar mais independente das baterias chinesas. É difícil, eu sei, mas é uma boa iniciativa para que outras empresas, até as grandes, possam lançar as suas versões elétricas, porque hoje tem, todas as grandes lançaram as suas versões elétricas, europeias ou americanas. Você pode comprar um Ford, um GM, um Stellantis, ou um BMW, um Mercedes, um Volvo. Todas as 30 ou mais marcas que estão aí, elas têm suas versões dos EVs, né, do Electric Vehicles, que estão ainda. Então, eu acho que não. Eu acho que o perigo da Tesla quebrar ou ter que ser ajudada não vai ser diferente das outras, como sempre tem que se valer da sua capacidade de levantar dinheiro no mercado para poder financiar os seus planos de crescimento, de defesa, de diversificação.